Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Três crianças vinham sendo abusadas sexualmente pelo pastor da igreja quadrangular do bairro do Bengui, Valdeci Silva de Oliveira, de 46 anos. Duas delas, uma de 8 e outra de 10 anos, eram enteadas do pastor e vinham sofrendo abusos há pelo menos 1 ano e meio. Nunca pensei que o meu próprio vizinho fosse fazer isso com a minha filha. Vinha demonstrando algum ato? Ele é pastor, ele. O Ministério Público e a polícia investigam um escândalo envolvendo um padre e um bispo católicos no interior de São Paulo. Desvio de dinheiro de doações e denúncias de abusos sexuais estão entre os crimes. Um esquema envolvendo a Igreja Católica numa das regiões mais ricas do interior de São Paulo. Desvio de dinheiro, enriquecimento ilícito e abuso sexual de menores. Um escândalo que deixou fiéis indignados. A Associação Filhos do Pai Eterno de Goiás é suspeita de desviar dinheiro doado para a construção da nova Basílica de Trindade. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o esquema fraudulento teria movimentado 1 bilhão e 700 milhões de reais e seria chefiado pelo padre Robson de Oliveira, que pediu agora há pouco afastamento. De acordo com os promotores de justiça, padre Robson seria chefe de uma organização criminosa que usaria a estrutura da Associação Filhos do Pai Eterno, a AFIP, para lavar dinheiro. O religioso é presidente da entidade. Paulo, vem comigo, vem andando comigo. Vem cá, deixa que eu só eu falar. Vem comigo, Paulo, vem. Vem cá. Vem cá, Paulo. Vem cá. Vem cá, Paulo. Vem cá. Para aí, olha para trás. Olha para trás de você. Olha para trás, rapaz. Paulo, dobra o joelho para agradecer a Deus o milagre. Dobra o joelho para agradecer a Deus, Paulo, o milagre. Vai. Dobra o joelho para agradecer a Deus. Tá surdo. Caralho, foi clamado, pô. O pastor mesmo pagou mesmo R$100 para dar um de surdo. E não foi só para mim não, foi verdade mesmo. Foi verdade. E não foi só essa vez não, foi 5 vezes que eu fui.
você que está aí sozinho, você que está em crise familiar, crise conjugal, vem comigo. A Justiça aceitou a denúncia contra a deputada federal Flor de Lis, do PSD. Ela virou ré e vai responder como mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo. Segundo os investigadores, a deputada é a mandante do assassinato do marido. A Justiça aceitou a denúncia e Flor de Lis virou ré no processo. Ela é acusada de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, cruel, sem dar chance de defesa à vítima, tentativa de homicídio, associação criminosa, uso de documento falso e falsidade ideológica. Paz de Deus, meus irmãos, bom estarmos aqui mais uma vez, dando continuidade a esse projeto maravilhoso que o Senhor tem confiado a nós. E hoje, novamente com um tema delicado, um tema difícil, um tema extremamente atual, né? Nós temos que lidar com ele, faz parte da igreja, e eu espero que através dessa live, desses pequenos momentos, o Senhor de alguma forma possa nos instruir, possa edificar a nossa vida através da sua palavra. Então vamos ao texto que nós já vimos no início desse vídeo, que está em Lucas 17, versículo 1 e 2, que diz: Disse Jesus a seus discípulos: É inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Bom, irmãos, é impossível nós lermos este versículo sem lembrarmos da minha avó, da minha avózinha Joana. E aqueles que conviveram com ela sabem do que eu estou falando. Era um versículo que sempre estava nos lábios da minha avó. Ela sempre citava ele e me faz lembrar muito dela, né? Algo que o Senhor já mostrava a ela, né? O Senhor já mostrava a ela que os escândalos fariam parte, né? Fariam parte da igreja de Jesus. E então, irmãos, o escândalo, como diz a palavra, é inevitável. É inevitável que ele venha. Ele vai acontecer. E o que é o escândalo? Vamos dizer, né? O que significa o escândalo, segundo o dicionário, é um procedimento que causa vexame ou constrangimento. É indecoroso, contrário aos bons costumes. Irmãos, eu quero falar sobre isso. Quando que o escândalo acontece? Nós não somos perfeitos. A palavra de Deus nos diz que nós somos pecadores. O próprio apóstolo João, no capítulo 1, verso 8, ele diz que se nós dissermos que nós não temos pecado nenhum, nós somos mentirosos. A verdade não está em nós. Nós nos enganamos, né? Não há um justo sequer sobre a face da terra que não peque. Isso é o que a palavra nos diz. Mas nós sabemos que nós podemos pecar, nós pecaremos, mas como o próprio apóstolo João diz, que aqueles que são nascidos de Deus não vivem pecando. O pecado hoje ele é um acidente na nossa vida, né? Daqueles que são servos, daqueles que são renascidos em Cristo. Então o problema não está no pecado em si, mas sim na forma como nós vamos tratar o pecado. Porque a palavra de Deus diz que se nós nos arrependermos, se nós confessarmos o pecado e nós abandonarmos o pecado, como diz o verso, né, tão famoso, Provérbios 28:13, aquele que confessa o seu pecado, né, ao Senhor, abandona e deixa, o Senhor vai trazer misericórdia, vai trazer o perdão. Então nós sabemos que quando há esse arrependimento sincero, verdadeiro, o Senhor, ele nos lava, o Senhor nos perdoa e o Senhor também muitas vezes encobre o nosso pecado. O Senhor não deixa que muitas vezes aquele pecado seja exponenciado, seja evidenciado, porque houve um arrependimento sincero, né? Quando nós reparamos também o dano, porque o pecado muitas vezes ele fere outras pessoas e nós temos que fazer o reparo. Entretanto, irmãos, muitos crentes não têm se arrependido do seu pecado, não têm confessado o seu pecado, não têm dado tratamento radical em relação ao seu pecado. Pecados graves, achando que não vai interferir na sua relação com Deus, achando que não vão trazer consequências,
sabe, estamos pagando para ver. E a palavra de Deus diz, irmãos, que nós não devemos brincar com o pecado. Nós não podemos tolerar o pecado no meio da igreja. Ele tem que ser cortado pela raiz. E eu quero ler aqui, para não ficar nas minhas palavras, o que o Senhor diz em Apocalipse 2, a partir do verso 20, à igreja de Tiatira. Ele diz assim: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Irmãos, que palavra tremenda. O Senhor, Ele tem dado tempo para que aqueles que não se arrependeram, aqueles que estão brincando, aqueles que estão tolerando o pecado, se arrependam. O Senhor está dando tempo para que os corações tenham temor. O Senhor está tentando gerar temor ao coração, que é o respeito, que é a reverência, as coisas santas, mas infelizmente, irmãos, nem todos estão se arrependendo. E as consequências dessa brincadeira, dessa negligência, dessa irreverência, é o que o Senhor diz que vai fazer aqui. Ele vai tornar conhecido a todas as igrejas. Ele vai permitir que esse pecado, ele se transforme em um escândalo. Para mostrar, irmãos, que ele não é conivente, para mostrar que ele não é um Deus permissivo, para mostrar que com Deus não se brinca e que com Deus não se escarnece, como, tanto diz o versículo conhecido de Gálatas 6,7, não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem plantar, também ceifará. Mas, irmãos, infelizmente nós temos visto nos nossos dias atuais muitos servos de Deus brincando, escarnecendo, sabe, irreverentes, com soberba, agindo de forma negligente, escarnecendo o Filho de Deus, o nosso Cristo, o nosso Salvador. E o que é mais triste constatar, irmãos, é que eu sei que você conhece, eu conheço alguém que começou bem na fé. Muitos deles começaram bem no caminho. Eles eram, sabe, não só os crentes, nós, como também os líderes, estou falando da igreja de uma forma geral, não somente da liderança, mas muitos de nós começamos bem, somos fiéis aos nossos cônjuges, nós dizimamos, damos aquilo que pertence ao Senhor, nós temos assiduidade na casa de Deus, nós jejuamos, nós oramos. E aí o que acontece? Nós oramos ao Senhor pedindo para que Ele abra as portas, para que Ele nos prospere, para que Ele, sabe, nos ponha em evidência para fazermos a sua obra, para que tenhamos mais recursos. Muitos líderes oram para que o Senhor tragam pessoas, que encham as suas igrejas. E aí, irmãos, Deus ouve a nossa oração. Ele atende o nosso clamor. E é justamente quando o Senhor abre as portas, é justamente quando o Senhor te dá aquele emprego que você está pedindo muito, mas que nós sabemos que nem sempre o Senhor atende, porque Ele conhece os nossos corações. Mas o Senhor atende também o nosso clamor. E muitas vezes nós traímos o Senhor. Aquele emprego que nos afasta da sua presença, aquele namorado, aquele cônjuge que te desvia dos caminhos do Senhor. Aquela igreja que era pequenina, onde o seu pastor dava atenção às suas ovelhas, onde tinha carinho por elas, onde trabalhava com aquilo que, sabe, que era arrecadado, era o suficiente. Não. Mas agora surgem as megas igrejas, os mega ministérios. E aí, irmãos, dificilmente aquele que não está firmado em Cristo, ele consegue resistir à tentação do poder. E a glória que deveria ser dada ao Senhor, agora o homem que está em evidência, o homem que é glorificado. É o que nós temos visto, temos sido infiéis, temos traído o Senhor. Pensamos na política,
Muitos de nós estamos em ano eleitoral. Quantos servos de Deus estão orando, Senhor, tem que ter servos teus na política, né? A igreja tem que entrar na política, os cristãos. Aí sabe o que acontece? Deus atende a sua oração. E aí você entra na política e esquece de Deus. E aí você começa a ganhar dinheiro, começa a se corromper, a andar com quem não deve. E aí o seu dízimo agora é alto e você também agora não tem mais vontade de dizimar. E assim, irmãos, está lá a nossa bancada evangélica no Congresso. Vou me ater a isso, mas cada um guarde para si. E é isso que tem acontecido. Temos nos ensoberbecido. E os escândalos têm acontecido. E aí eu vou te perguntar, por que tantos escândalos, irmãos? Eu fiquei me perguntando, esse ano tem sido um ano terrível. Um ano terrível para a igreja. Os vídeos que nós vimos no início desse vídeo fazem alusão de 2019 e 2020, a maior parte deles 2020. Escândalos de toda sorte, irmãos. Aqueles ali são alguns que estão em evidência, mas são muitos. Quando nós entramos na internet, é uma coisa que não tem como não nos entristecer. E eu fiquei pensando, Senhor, por que tantos escândalos? Irmãos, a resposta que eu encontro é neste evangelho que tem sido pregado. Este evangelho que tem sido pregado, uma graça permissiva. Um Deus que é apresentado somente como amor. E Ele é amor, Ele é perdão, Ele é graça. Ele está de braços abertos para todos aqueles que o aceitam. Mas, irmãos, eu quero que você saiba que este Deus que é amor, Ele também é justiça. O atributo que Ele é, sabe, peculiar, que é o amor, nele também existe um outro atributo chamado ira. O Senhor não é só amor, não é só bondade, não é misericórdia. A ira faz parte de Deus, faz parte do seu caráter. Irmãos, por isso nós não temos visto temor. Porque muitos estão achando que não haverá consequência. Estão se pautando somente nesse Deus de amor, nesse Deus que vale tudo, essa frase, sabe, que está se proliferando nas igrejas, não tem nada a ver. E é justamente por este evangelho mentiroso, de ilusão que tem sido pregado, o temor está se acabando, se afastando. As pessoas não estão tendo mais santidade e reverência na casa do Senhor, na obra de Deus. Romanos 1,18 diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e justiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Colossenses 3,6 diz: por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Irmãos, Deus está irado com a sua igreja. Nós estamos mexendo com o seu filho. Nós estamos escarnecendo do seu filho querido. Vamos pensar um pouquinho? O Senhor abriu mão do seu único filho, o entregou por amor a nós. Jesus foi cuspido, Jesus foi açoitado, Jesus foi massacrado. Isaías diz que ao Senhor agradou moê-lo, por amor a nós, por aquilo que ele veria lá na frente, irmãos. E depois dessa prova inimaginável de amor, esse Deus que deixou seu filho lá sofrendo na cruz, morrendo, virando, sabe, o rosto para ele porque ele estava cheio de pecado, não dele, mas nosso. Depois de tudo isso, Deus está vendo o seu filho sendo escarnecido, blasfemado, humilhado. Estão vendo as pessoas brincando, desonrando, profanando o seu nome que é santo, o seu nome que é glorioso, que é poderoso. Será, irmãos, que nós supomos mesmo que Deus não vai nos dar uma resposta adequada a tudo isso? Vamos pensar quantas pessoas estão saindo das igrejas, estão abandonando a fé. E aí vem a segunda parte do versículo que nós lemos, que o Senhor diz: ai daquele por quem vem o escândalo.
que vai fazer tropeçar os seus pequeninos, muitas vezes os neófitos da fé. Quantas pessoas estão servindo, quantos crentes estão servindo de chacota nos seus empregos, sabe, na sua vida social. Por conta de tantos escândalos, está sendo um prato cheio para a mídia. Nós falamos, né, da mídia tendenciosa, irmãos. Nós estamos dando fartura para a mídia proliferar, escandalizar o nome dos crentes, dos servos de Deus. Quantos cristãos estão sendo julgados, crentes verdadeiros, quantos pastores e líderes sérios, tementes a Deus, não estão sendo colocados tudo nesse bolo. Irmãos, o Senhor está irado com a sua igreja. E nós precisamos entender que se verdadeiramente nós quisermos agradar ao Pai, nós temos que agradar o Filho. Nós temos que olhar para o Filho. O salmista Davi diz no Salmo 2:12: beijai o Filho, para que se não irrite e não pereceis no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Irmãos, que coisa terrível. Beije o Filho, adore o Filho, reverencie o Filho, glorifique o Filho, honre o Filho de Deus, para que o Senhor não se ire contra a sua igreja. Irmãos, tente imaginar o seu pai terreno. Eu estou pensando aqui no meu pai. Imagine se alguém chega e faz alguma coisa ruim contra mim. Se alguém tenta me ferir. Com certeza, irmãos, meu pai vai voar no pescoço dele como já fez. Eu lembro de uma ocasião dentro do ônibus onde alguém tentou fazer uma maldade contra mim. Meu pai pulou em cima dessa pessoa, pegou ele pelo pescoço, irmãos. Tente imaginar o Senhor vendo o que nós estamos fazendo com a sua igreja, com o seu filho. E, irmão, se Deus não poupou os anjos, não poupou o seu próprio filho naquela cruz, nós achamos de verdade que nós seremos poupados? Eu quero te dizer que há um julgamento. Haverá punição, irmãos, haverá consequência para os nossos atos. Porque, como eu disse, Deus não é somente amor. Ele é amor, mas Ele também é justiça. Jesus vai voltar e a palavra diz que aquele dia será terrível. Terrível, irmãos. Os homens tentarão, sabe, procurarão a morte e a morte fugirá. Tem noção do que é isso? Eu vou tentar me matar, não tem como. A morte fugirá deles. E muitos de nós estamos como aquele servo mau de Mateus 24, que estava dizendo, meu Senhor está demorando, Ele vai demorar a vir. Que nós possamos ficar vigilantes, tenhamos consciência de que nós somos somente administradores deste reino. A glória é de Jesus, o reino é de Jesus, o poder é de Jesus, a autoridade é dele, nada é nosso. E eu pesquisei algo que mexeu meu coração. No Novo Testamento, Deus é chamado de Pai cerca de 270 vezes. Entretanto, Jesus é chamado de Senhor por mais de 350 vezes. Qual a conclusão que nós podemos tirar disso, irmãos? É que onde Deus é Pai, Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é Senhor, é juiz. Ele é o soberano de toda a terra. E Ele cobrará de nós, irmãos, prestação de contas. E não vai adiantar nós tentarmos nos esquivar, dizendo, mas Senhor, né, a passagem famosa de Mateus 24, nós profetizamos, nós expelimos demônio, nós curamos, fizemos tantos milagres no teu nome, e o Senhor dirá, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Sabe, muitos de nós somos levados por isso, por milagres, por pessoas, sabe, que fazem prodígios, mas a palavra de Deus diz em Romanos 11:29 que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ele não vai tirar de nós aquilo que Ele nos deu. E muitos estão sendo levados por isso. E lá naquele grande dia vão usar isso como desculpa, irmãos. E Jesus vai dizer, apartai-vos que eu não sei quem é você. Iníquo, que pratica a iniquidade. Aleluia. Mas, irmãos, o maravilhoso disso tudo é que Deus não é pego de surpresa. Isso tudo aqui nos escandaliza, nós ficamos tristes
com o que tem sido feito, mas o Senhor não é pego de surpresa, não. Na parábola do joio e do trigo, em Mateus 13, 24, o Senhor diz que o inimigo semeou no meio do trigo o joio. O inimigo semeou, foi ele que colocou ele lá. E quando o servo disse para Jesus assim: Senhor, quer que nós arranquemos? Quer que nós arranquemos esse joio? E Jesus diz: não, não arranquem. Porque corre o risco de, quando vocês arrancarem o joio, o trigo venha junto. E por que será que Jesus disse isso? Veja esse vídeo e você vai entender. O joio e esse é o trigo. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma, ambos são iguais. Ó, agora onde você vê a diferença? Vamos lá, Mandemir. Esse é o joio. Aqui, ó. Aí, ó. O joio, ó, ele não tem nenhuma semente, ó. Não tem fruto tá nenhum, só palha. Ele não tem fruto, só palha, só. Agora o trigo. Ele vai gastar o adubo, agora esse aqui é o trigo, ó. Aonde está a diferença do joio pro trigo? Aí, ó. Aí, ó. O alimento nosso aqui, ó. É que o trigo ele deu fruto, o joio não. Agora nós entendemos por que Jesus disse isso. Porque essa colheita, irmãos, será feita pelos seus anjos na consumação dos séculos. Só eles aqui saberão separar o joio do trigo. E o que nós podemos concluir disso, irmãos, é que há o trigo. Existe uma igreja que foi redimida, uma igreja gloriosa, uma igreja lavada, uma igreja sem mácula, sem ruga. E é esta igreja que Isaías diz que o Senhor veria o fruto do seu trabalho e ele se alegraria. Essa igreja gloriosa, essa igreja que, sabe, está firmada no Cordeiro. Isso tudo que nós temos visto são exceções, irmãos. São poucos, são os que estão difamando. Mas há aqueles que estão glorificando o nome do Senhor. Há os verdadeiros, como meu pai sempre diz, que o falso, ele serve para revelar justamente o verdadeiro. Quantos cristãos não estão neste momento dando a vida por amor ao Senhor Jesus? Que estão pregando este evangelho glorioso, este evangelho que redime, este evangelho que sara, que cura, que restaura. Quantos não estão clamando por esta nação neste momento? E nós fazemos parte, irmãos, desta igreja preciosa. E eu quero te dizer que tudo isso que tem acontecido tem nos entristecido, sim. Mas guarde a sua fé, preserve a sua confiança, coloque ela em Cristo, porque os homens são falhos. Mas Jesus não falha, Jesus jamais vai nos decepcionar. Que nós possamos temer ao Senhor, que nós possamos estar com os nossos corações nele. E tudo isso, sabe, só venha nos fortalecer ainda mais, que nós possamos ficar ainda mais firmes no Senhor e clamarmos para que o Senhor evidencie os falsos, para que os verdadeiros sejam honrados. Que esta igreja preciosa de Jesus seja, sabe, vivificada, seja adorada. É a noiva, nós somos a noiva do Senhor. Irmãos, que isso tudo que nós temos visto, que tem nos trazido tanta tristeza, possa abençoar de alguma forma o nosso coração, no sentido de querermos ser mais tementes ainda a Deus, reverenciarmos, termos santidade, temor às suas coisas, ao Senhor Jesus, ao nosso Cristo, ao nosso Redentor. Que de alguma forma o Senhor possa ter abençoado a nossa vida e fique aqui como lição isso tudo que nós temos visto na mídia, na internet. Que o Senhor venha abençoar a nossa vida. E agora eu chamei o meu pai, o pastor José, para que nos conduza em uma oração. Nesse momento, vamos orar com ele pela igreja, para que esse temor possa estar em nossos corações e que nós possamos viver Deus em temor. Que o Senhor te abençoe. Pai, em nome de Jesus, Pai,
extremamente constrangedor o teu servo, Pai, o pastor orar um assunto tão horrível, Senhor, tão horroroso. Deus querido, ficamos muito pouco à vontade, Deus. Desculpa, perdão pelo que o teu povo anda fazendo, Deus. Sabemos que quando, Senhor, uma ovelha mente para outra, agride uma outra, Senhor, deixa de honrar um compromisso. Esse é um tipo de pecado, Senhor, que cometemos contra Ti porque ferimos a Tua criatura. Nossas relações não deveriam ser assim. Mas quando perdemos temor ao Teu nome, quando Te afrontamos, quando repelimos a Tua soberania, quando Te desconsideramos, Deus, ficamos cobertos de vergonha, porque não é só a pessoa que está praticando, Senhor, esse delito está sendo afetada, mas todo o corpo de Jesus. Senhor querido, nós ficamos muito mal diante do mundo, ficamos sem poder para ministrar a Tua palavra, ficamos sem respaldo espiritual, nossa autoridade espiritual vai embora, Pai. Nós temos andado muito triste com as últimas informações que temos visto na televisão, nas mídias sociais, Deus. É escândalo após escândalo. E Tua igreja ficando triste, ficando acuada, Deus, sem saber respostar ao ímpio, aqueles que não gostam da fé, Pai, não gostam do Teu Espírito Santo. Então a nossa oração, constrangido, Deus, nos desculpa, Deus, nos perdoa pela afronta que temos feito ao Teu nome. Porque falta de temor é falta de respeito, Deus. É desconsideração a tudo que Tu fizeste para demonstrar amor por nós. Que o Teu Espírito Santo possa promover arrependimento e convencimento a essas pessoas que têm feito tão mal à Tua igreja, à Tua obra como um todo, Deus, nesse momento. Mas, Senhor, ao mesmo tempo, nós queremos louvar o Teu Espírito Santo, porque Ele está mostrando que existe uma igreja estranha no meio da igreja de Jesus. É Ele quem está revelando isso. Tem uma igreja estranha, Senhor, que não foi gerada no Teu coração, que está no meio de nós. Saíram de nós, mas de nós não eram. Pai, em nome de Jesus, que Tu possa abençoar as ovelhas, que não tem culpa de nada, Senhor, confiam nos seus pastores, nos seus líderes, e de repente se vê sem saber o que fazer, porque a ovelha não se conduz. A ovelha é conduzida, Rei. Ela precisa de liderança. Ela precisa de condutores sábios que a alimentem e que as protejam, como Davi protegia o rebanho do seu pai. Espírito Santo, obrigado por esse trabalho horrível que Tu tens que fazer. Eu não sei como Tu aguentas fazer isso, meu amado.
Em nome de Jesus, Pai, que Tu possa proteger essas ovelhas mais simples, Deus, que precisam tanto de Ti, precisam ser conduzidas, precisam confiar, Deus, em pastores capazes de darem a sua vida por elas, se for necessário, e não de escandalizarem a obra do Senhor, o Seu Evangelho Santo. Senhor, que o Teu trigo seja guardado no Teu celeiro, e celeiros fortes, robustos, que ninguém os leve, Senhor, a ser queimados e destruídos. Guarda os milhares de rebanhos espalhados por todo o mundo, Deus, que tem pastores que às vezes quase não têm condição, mas são sinceros, e que chegam, Senhor, a dar tudo que tem para fazerem um bom trabalho junto aos seus rebanhos. Em nome de Jesus, Deus, eu quero Te pedir desculpa, perdão de novo, pelo Teu povo. Nós temos ferido muito o Teu coração, Deus. Nós queremos que Tu traga ventos de avivamento, de esperança para o Teu povo, Deus, a fim de que os maus exemplos que têm manchado o nome de Jesus e têm ferido tanto a Tua igreja, Senhor, sejam superados pelos homens e mulheres de Deus que vão surgir em toda a nação com uma palavra profética forte, Deus, de esperança, de fé, Senhor, e que vai abalar o mundo pelo poder do Evangelho, porque as trevas não são mais poderosas em hipótese nenhuma, mas são as luzes, a luz que destrói as trevas, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, nós sabíamos que Tu já tinha falado de tudo isso que ia acontecer nos últimos tempos, mas o nosso coração é fraco para ver que pessoas que confiávamos se tornaram aliados do maligno, Deus, para tentar destruir a Tua obra. Em nome de Jesus, sopra ventos de avivamento, sopra ventos de esperança na nossa terra e nos abençoa no Teu nome precioso, Rei. Amém. Amém, Deus. Nos responde favoravelmente.
Oi, gente, eu dei uma passadinha aqui para vocês lembrarem de compartilhar muito isso com todo mundo. E deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para dar notificações para não perder nadinha. E viva Deus!